Shalom, meu querido, uma quarta-feira maravilhosa para você. Meu Deus, estamos vendo dias incríveis. Desde segunda-feira, Deus tem trazido uma espada, um martelo, um fogo para nós aí, uma revelação que tem sido realmente poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo a respeito da personalidade de quem é Jesus Cristo. E ontem falamos, aqui de 1 Coríntios capítulo 12, que diz, para que nós possamos compreender que ninguém diz que Jesus é maldição, anátema, pelo Espírito Santo. Agora vamos lá, vamos começar a dar pancada aqui. Meu irmão, você tem feito Jesus ser maldição na tua vida e na vida de outras pessoas? Se você tem feito isso, se Jesus tem se tornado uma maldição na sua vida ou na vida de outras pessoas, eu posso segurar para você, isso não procede do Espírito Santo. Isso não é obra, não é fruto de uma vida no Espírito Santo. Não é. A partir do momento que você se torna usado por Deus, e o que é ser usado por Deus? Muitas vezes nós achamos que é com grandes manifestações de poder, mas irmãos, é muito mais simples. Simplesmente o teu caráter, ele começar a ser mudado e gerar algo na vida das outras pessoas. Isso é fruto de uma vida no Espírito Santo. Amém? E hoje eu quero deixar para você aqui também uma palavra, um texto que tem falado muito aos nossos corações, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 11, capítulo de número 11, versículo 1, vamos ler. 2 Coríntios 11, versículo 1, diz o seguinte: quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém um pouco ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho pregado para vós apresentar-o como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Segura aqui para nós entendermos a revelação do que Deus tem para nós aqui. É algo poderoso, irmãos. Vamos lá. O que Paulo está falando para nós? O que Paulo vai falar agora, este zelo, é aquilo que nos purifica para sermos uma noiva virgem. Só será recebida como igreja a noiva virgem. Você sabe o que é uma mulher virgem? É uma mulher que não tem o conhecimento, evidentemente, de uma mulher que é casada. Certo? Se eu fosse usar algumas... um outro substantivo, eu iria dizer ingenuidade, ou melhor, inocência, tá? Algo desse tipo. Então, uma igreja virgem, uma igreja inocente. Paulo está dizendo, olha, para nós nos prepararmos, ou ele aqui com seu zelo, preparando uma igreja inocente. E o que é uma igreja inocente? Olha o versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, tirou a inocência de Eva, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Meu Deus. Corrompidos os vossos sentidos. Primeira coisa, a primeira artimanha que Satanás vai usar é a corrupção dos nossos sentidos espirituais. Como assim, pastor? O diabo pode contaminar os meus sentidos espirituais? Não, definitivamente não. O diabo não pode contaminar os dons, ele não pode contaminar experiências espirituais, ele não pode contaminar aquilo que Deus ele colocou nas tuas mãos. A abertura, a interpretação, digamos assim, dos sentidos espirituais, certo? Mas aí o que ele vai fazer? Vai vir uma corrupção dos sentidos físicos. Quando a alma, ela começa a falar mais alto do que o espírito. E aquilo que é emocional, sentimental, começa a ter, começa a prevalecer sobre aquilo que vem do Espírito Santo. Tá me entendendo? Aí você começa
Ah, pastor, eu estou orando pouco, eu estou jejuando pouco. Irmão, nem é isso. Você começa a andar mais na carne. Ou seja, você peca, o pecado ele não é mais algo que te... Você não tem mais apetite pelas coisas de Deus. E o pior, você sabe quando o cara está andando na carne? É quando ele não se arrepende daquilo que ele faz. Ele não sente que ele está distante de Deus. Quando nós estamos andando no Espírito, toda oração você ora com aquele certo medo de não ser jogado fora. Cara, está orando horas e horas, você está jejuando um monte, mas você tem o zelo do Espírito. Né? Para quê? Para se apresentar virgem, puro. Agora, quando a nossa carne, as nossas emoções, o nosso entendimento, ele começa a ser corrompido, ele começa a ser contaminado, aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque o que é a contaminação? A primeira contaminação é a contaminação das tuas próprias concupiscências. Eu não estou falando ainda do terceiro ponto, que é o cair na carne, tá? Mas a carne, ela vai... A alma é carne, né? Mas a carne, ela vai vir e vai começar a querer crescer dentro de você. Aonde o orgulho começa a vir, a soberba começa a vir, os complexos de rejeição, de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer me escutar, todo mundo fala mal de mim, você começa a pensar esse tipo de coisa, você começa a fazer o coitadinho, que ninguém te ajuda, que ninguém te quer, que ninguém te ama, sabe? Ou aí você começa a se distanciar das pessoas, ou outras pessoas começam a empinar o nariz e achar que elas são melhores do que os outros, que elas sabem mais do que os outros, que elas são mais usadas do que os outros. Isso é possível? Claro, lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tu vai ver. O problemão, os caras cheios dos dons, cheios de uma manifestação de Deus, mas eles estavam sendo o quê? Vazios do amor. Vazios do amor. Tá me entendendo? Então, havia uma complexidade. Por quê? Porque a alma humana, ela vai tentar fazer ser complexo os dons, a manifestação do Espírito, sentir a presença de Deus se tornar algo complexo. É verdade ou não é? Meu irmão, antes de você conhecer Jesus, ou quando é que você estava conhecendo Jesus ali, dando seus primeiros passos? Ei, não era tão difícil sentir a presença de Deus? Ah, todo mundo sente menos eu, não era assim com você? Era difícil, por quê? Porque você estava na carne, irmão. Aí quando nós começamos a emergir no Espírito, nós começamos a sentir a presença. Aí chega um ponto que a gente começa a cair na carne de novo, e não é cair na carne na imaturidade, mas é cair na carne na maturidade. Loucura isso, né? Cair na carne na imaturidade. Aí começa a quê? Dificultar a operação de Deus, porque aí você já não começa a ser mais sensível a qualquer tipo de coisa. Ou seja, a concupiscência, a vontade humana, ela cresce na alma, ou seja, a alma não é mais controlada pelo Espírito, ela começa a ser controlada pela carne. Amém? Aí o terceiro nível, o mais baixo de todos, você cai. Cai o quê? Você cai no pecado. A tua carne peca. E o teu corpo é templo do Espírito Santo. E aí quando você peca, você suja o templo de Deus. E evidentemente pode ser que o Espírito Santo não queira mais habitar ali. Tá me entendendo, irmão? Aí que está o problema. Tá? E aí, pastor, qual é a resposta? A resposta aqui, ó. Vamos de novo ler o versículo 3º? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, como ela enganou Eva? Seja igual a Deus. Tenha mais. Seja... Não é suficiente. Uau. Enganou Eva com astúcia. Assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Chamado para você hoje é esse: simplicidade em Cristo. Tem essa cruz aqui, né? Tá lá atrás, né?
Eu consigo segurar a cruz aqui, né? Que nem aqueles... A cruz, ela é bem maior que eu, mas ela tá ali. Mas eu quero dizer algo para você aqui. Essa cruz, querido, essa cruz que você está vendo aqui, você vê, ela é de madeira áspera. Ela é bem áspera. Ela tem pregos, ela não é uma cruz bonita. E até uma vez o irmão perguntou, pastor, vamos vernizar, vamos fazer mais bonita a cruz? Não, irmão, a cruz não tem que ser vernizada. A cruz tem que ser áspera. Para mostrar a simplicidade de Cristo. Que você viva uma vida simples em Cristo. E que o pouco de Deus te sacie e o muito do mundo não te contente. Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para você.